E aí, estudante Biomais, como que você tá? Estamos inaugurando finalmente nossas sessões de videoaulas. Essas videoaulas vão ser bastante importantes para complementar o conteúdo de vocês, o conteúdo que vem também em forma de apostila, certo? Para que você entenda essa aula, eu preciso que você tenha lido a apostila que eu disponibilizei na sala de aula online essa semana. Então, se você não leu, volta lá, dá uma lidinha, são só 4 páginas, e depois corre aqui para a gente continuar essa aula, tá bom? Então vamos começar? Então, gente, iniciaremos esse tópico fazendo um flashback biomais. O que que é isso? Relembrar aquilo que a gente discutiu na apostila. Eu enviei para vocês, vocês leram, fizeram um desafio e antes de a gente começar, como aquela apostila é importante, né, para essa aula, vamos relembrar alguns tópicos dela. Então, a primeira coisa que a gente viu lá foi sobre a definição de bioquímica, né? A gente viu quão importante essa ciência é dentro da nossa vida. Ela vai explicar ou tentar explicar a maioria aí das reações químicas que acontecem no planeta, nos organismos e por aí vai, além de tentar definir as estruturas desses organismos. Então, é extremamente importante a bioquímica no nosso cotidiano, certo? Por isso, é basicamente uma deusa aí. E a gente falou sobre 3 tópicos. A gente falou sobre água, a gente falou sobre sais minerais e esses compostos orgânicos é o que a gente vai falar hoje. Antes de entrarmos em compostos orgânicos, lembra que a gente disse sobre a estrutura da água? A água ela vai ser composta por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, e essa estruturação vai permitir que aconteça, que a água seja tão importante e ela tenha todas aquelas funções que foram explicitadas lá na apostila, certo? E a água ela vai compor 70% do nosso organismo. Pensa bem, pega aí o seu peso e tira 70% dele. Isso tudo é só água, certo? Em média, os organismos, no geral, têm 70% de água. Isso vai depender de espécie para espécie, entre os sexos também. E aí eu até brinquei com vocês, coloquei uma hashtag assim, você, como se você estivesse me perguntando, e acredito eu que essa pergunta veio na sua mente. E os outros 30%, né? Para onde que vão? Se eu sou de 70% água, o que, que são os outros 30%, né? Entre esses 30%, nós temos os sais minerais, que vão ser aquele cloro, ferro, manganês. A gente tem uma tabelinha toda bonitinha lá na apostila, certo? Você deve lembrar. E compondo também esses 30%, nós vamos ter compostos orgânicos. Hoje falaremos sobre carboidratos e lipídios. Nós temos também outros compostos que vão ser aí cenas dos próximos capítulos, certo? Então, sem ansiedade, hoje falaremos de carboidratos e lipídios. Então, galera, quando a gente fala sobre carboidratos, acredito que soa bastante familiar pra gente, né? A gente sempre escuta na TV, pão com redução de carboidratos, ou dieta low carb, que tem sido muito famosa, né, nos últimos anos. Então, é uma palavra bastante familiar. Então, provavelmente você já ouviu e se alimenta deles todos os dias. Gente, quando a gente pega o contexto da dieta low carb, por exemplo, que é uma dieta baseada em pouco ou nenhum carboidrato, é basicamente impossível fazer uma dieta que não tenha carboidrato. O que você pode fazer é diminuir os carboidratos, entre aspas, ruins, e colocar os carboidratos bons, entre aspas, no lugar dos ruins. Mas retirar carboidratos é uma tarefa bastante complicada. Por quê? Porque no nosso leite, no nosso pão, a gente tem carboidrato. Nas frutas, a gente tem carboidrato, certo? E pasmem, nas hortaliças, leguminosas, temos carboidrato. Então, assim, por mais saudável, por mais fitness que você seja, você está se alimentando de carboidratos, beleza? Aí,
hashtag você chega para mim e fala: tá, Raíssa, mas o que é, afinal, um carboidrato? Desembucha, né? Porque eu tô aqui contextualizando, mas ainda não defini para você o que é um carboidrato. Então, biologicamente falando, carboidratos são as principais moléculas energéticas de um organismo, certo? Eles são responsáveis por dar energia. Se você anda, se você pensa, se você come, se você beija, se você, enfim, faz todas as coisas da sua rotina, é porque você tem essas moléculas energéticas te fornecendo energia, certo? Além disso, olha que interessante, elas podem desempenhar uma função de estruturação, ou seja, composição de alguma estrutura dentro do nosso corpo, dentro do nosso organismo, ou antigênica. Quando eu falo antigênica, isso quer dizer que os carboidratos eles atuam no processamento do nosso sistema de defesa, certo? Quando uma célula defensora do nosso corpo consegue se comunicar com a outra, na maioria das vezes ela tem ali, intermediando esse processo, um carboidrato, certo? Agora sim, pequeno gafanhoto, você tem aí explicitado, claro, na sua mente, o que é um carboidrato, certo? Falando um pouco sobre a composição, o esqueleto dos carboidratos, a gente vai ver que eles são compostos por três principais elementos químicos, que é o carbono, o hidrogênio e o oxigênio, certo? E tem uma fórmula geral para a composição dos carboidratos, que é essa aí, CH2O, entre parênteses, N, sendo que esse N ele vai variar, vão ter moléculas maiores e vão ter moléculas menores, certo? Eles também podem ser chamados de glicídios ou hidratos de carbono. Então, se lá na sua prova do Enem, lá no seu vestibular, aparecer os glicídios ou hidratos de carbono, não desespera, porque você já viu, você sabe que isso é o quê? Carboidrato. Mas nem tudo são flores, eu sinto lhe dizer. Agora vamos para a classificação dos carboidratos. Não desespera novamente, tudo vai entrar na sua cabeça perfeitamente. Escuta primeiro o que eu estou falando, depois você copia se você estiver fazendo aí as suas anotações, tá bom? Então vamos lá. Classificação dos carboidratos, eles vão ser carboidratos. Eles vão ser classificados de acordo com o número de monômeros que possuem e recebem a seguinte classificação de acordo com esse número de monômeros. Eles podem ser monossacarídeos, eles podem ser oligosacarídeos ou eles podem ser polissacarídeos, certo? E aí vem você novamente. Ih, Raíssa, mas o que é um monômero, hein? Não lembro, não assisti direito a aula de química e eu tô aqui para te dar um help. Um monômero é uma molécula que forma a unidade básica dos polímeros, que são blocos de construção das proteínas, certo? Então imagina, já brincou de Lego? Pega aquelas pecinhas e junta. Quando você junta, você está formando um polímero. Cada pecinha dessa é um monômero, beleza? E a respeito da classificação, quando a gente tem monossacarídeos, são moléculas que têm números de carbonos de 3 a 7, certo? E esses monossacarídeos, eles vão ser um monômero, beleza? Eles não vão sofrer hidrólise, ou seja, eles não vão sofrer quebra pela água em meio aquoso, beleza? Oligosacarídeos vão ser formados pela união de 2 a 10 monossacarídeos. Então, pega aquele monossacarídeo, junta vários, no máximo 10, e você vai ter um oligosacarídeo, certo? E o polissacarídeo é você pegar todas aquelas peças de Lego e tentar fazer uma coisa gigantesca. São vários monômeros juntos que vão formar os polissacarídeos, ou seja, mais de 10, certo? Vamos entrar em alguns exemplos de monossacarídeos, vamos dos menores para os maiores, certo?
Então, os monossacarídeos, por conta do seu pequeno tamanho, eles atravessam a barreira celular, a membrana celular, com facilidade, certo? Então, hashtag se liga, Biomais. Olha só essa tabela supimpa para você não errar nunca mais quem são os monossacarídeos, certo? Então, a gente tem duas classificações aí, as hexoses ou pentoses, certo? Hexo de 6, penta de 5, certo? As hexoses são glicose, galactose e frutose. Muito provavelmente você já ouviu falar sobre esses monômeros, certo? Ah, minha glicose está baixa, tive que comer um doce. Comprei um açúcar que é frutose, não sacarose, certo? Então, são nomenclaturas bem comuns no nosso dia a dia. Então, vamos começar pela glicose. A glicose é encontrada no mel, em frutos diversos e é presente no sangue, certo? E tem como função energia, fornecer energia, certo? A galactose é um dos componentes do açúcar do leite, a lactose, certo? E também tem função energética. A frutose, também encontrada no mel e em frutos, tem função energética também. Então, você pode ver que as hexoses são monômeros que têm função energética, certo? Só lembrar, GGF, glicose, galactose, frutose, certo? Pentoses. Pentoses, gente, são monômeros que compõem as moléculas de DNA e RNA, que vão carregar o nosso material genético. Quando a gente falar sobre genética, a gente vai falar muito sobre RNA e DNA, certo? A ribose, ela vai compor o RNA, certo? E a desoxirribose vai compor o DNA, certo? Então, o início das palavras já te dá cola do que ela compõe. Ribose, RNA, desoxirribose, DNA. Perfeito? Agora entrando nos oligosacarídeos, essa palavra bonita aí de falar, a gente vai ver que os disacarídeos, eles são os mais conhecidos dentro do grupo de oligosacarídeos, certo? Elas estão presentes lá no glicocálix. A gente vai falar mais sobre o glicocálix quando a gente falar sobre estrutura celular e na membrana plasmática também. Então, tem aí outra hashtag se liga biomais, porque temos essa tabelinha aí para poder ajudar nos seus estudos. Então, vamos lá. Exemplos de oligosacarídeos, mais especificados, os disacarídeos. Nós temos a sacarose, a lactose e a maltose. Muito provavelmente você também já ouviu falar sobre eles, certo? A sacarose, gente, é a mistura, a junção de um monossacarídeo, glicose, e outro sacarídeo, frutose, certo? Não necessariamente nessa porção 1 para 1, mas você tem uma porção de glicose e outra de frutose, certo? E você pode achar esse disacarídeo na cana-de-açúcar e na beterraba e tem função também energética, certo? A lactose, ela vai ser a junção da glicose, o monossacarídeo glicose, com galactose, certo? Que vai formar a lactose e vai ser encontrada aí no leite e seus derivados e tem como função também fornecer energia, beleza? E a maltose vai ser a junção de monômeros de glicose, monossacarídeos de glicose, certo? E ela pode ser encontrada aí no malte obtido da hidrólise do amido, certo? Também tem função energética. Veja que a maioria desses carboidratos tem como função fornecer energia. Como os polissacarídeos também não podem ficar de fora aí dessa hashtag Se Liga Biomais, temos aqui outra tabelinha para exemplificar
os polissacarídeos. Então, lembrando que os polissacarídeos vão ser essa junção aí de vários monossacarídeos, mais de 10, né? Então, são moléculas grandes, que vão ter como principais representantes esses polissacarídeos que eu coloquei aí na tabela. Então, o amido, olha só, ele é composto por aproximadamente 1.500 moléculas de glicose. Olha só quanta molécula de glicose para poder compor o amido, certo? E sua função principal é reserva de energia vegetal, beleza? O glicogênio, que é a nossa forma de armazenamento de glicose, tem aproximadamente 30.000 moléculas de glicose. É muita molécula de glicose, certo? E é a nossa reserva de energia aí, reserva de energia animal. Você também tem a maltose, que é aproximadamente 4.000 moléculas de glicose e vai formar a parede celular das células vegetais, beleza? Temos também a quitina, que vai ser uma mistura aí de glicose com carbonato de cálcio, e você vai encontrar a quitina em vários lugares, na verdade. Mas aqui eu coloquei 2 exemplos. Formação do esqueleto de artrópodes. Então, quando você olha aquele besouro lá no jardim da sua casa, aquele esqueleto é formado por quitina, e a parede celular de fungos também é formada por quitina. Show? Eu sei que você tá cansado, tá cansada, mas só falta uma gordurinha pra gente finalizar essa aula, certo? Então aguenta aí e coloca energia nesse cérebro. Entrando no tópico de lipídios, gente, os lipídios eles vão ser característicos pela sua insolubilidade em água, certo? E solubilidade em solventes apolares, como clorofórmio, éter, certo? Então, quando a gente fala sobre insolubilidade em água, ela é bem exemplificada quando você mistura óleo e água, certo? Você vê que eles não se misturam, formam-se aquelas bolhas, certo? Os lipídios, nos organismos em geral, eles vão ter função energética também, assim como os carboidratos. Estrutural, ele vai compor a estrutura de várias subestruturas, né, do nosso organismo. Metabólica, hipermeabilizante. Nós temos dentro da nossa camada sebosa, né, muitos lipídios para que nos proteja contra desidratação e, enfim, por aí vai. Lubrificante e isolante, tanto térmico, quanto elétrico, quanto mecânico. Certo? Dentro da classificação dos lipídios, porque eles também são classificados, nós vamos ter um primeiro grupo que se chama glicerídeos. Os glicerídeos são os mais abundantes dentro do grupo de lipídios e são representados pelos óleos ou gorduras. Então, sabe aquele óleo de cozinha que sua mãe e seu pai têm aí? Então, é um glicerídeo. Ou se não, aquele óleo que sai daquele podrão que você comeu no último domingo, também é glicerídeo. Então, os glicerídeos são bastante comuns na nossa rotina. Outro grupo importantíssimo também que a gente tem são os cerídeos. Os cerídeos, eles são representados pela cera que as abelhas produzem, certo? Todo mundo sabe que as abelhas produzem sua própria cera para poder fazer a composição da colmeia. E a cera do seu ouvido também é classificada em cerídeo. E falar nisso, já limpou seu ouvido hoje? Bastante importante. O nosso terceiro grupo aí vão ser os esteroides, certo? Os esteroides, eles vão compor as lipoproteínas, ou seja, proteínas que vão estar ali carreando várias outras substâncias dentro do nosso sangue, principalmente. Nós temos 2 lipoproteínas bastante famosas, que a gente chama de colesteróis, certo? E aí você tem o colesterol bom e o colesterol mau, sendo o bom o HDL e o mau LDL, certo? Isso vai ficar um pouco mais claro para vocês quando a gente começar a entrar em tópicos relacionados à fisiologia humana.
Mas, simplificando, os esteroides entram, ou melhor, os colesteróis entram no grupo de esteroides. Show? E por último, e não menos importante, os fosfolipídios. Os fosfolipídios, eles vão compor a membrana celular, certo? Eles têm um fosfato, um grupo fosfato associado à molécula, e por isso eles são chamados assim, fosfolipídios. E como eu disse, eles vão compor aí a membrana celular. Parabéns, estudante Biomais, você continuou persistente até o final dessa aula. Eu espero que tenha te ajudado a compreender um pouco mais o funcionamento dos carboidratos e dos lipídios, beleza? Por hoje é só. E antes de darmos tchau, teremos um desafio Biomais. Novamente, dessa vez vocês vão ter que elaborar uma questão curta sobre qualquer tópico que a gente falou anteriormente, explicitando 4 alternativas. Então, tem aí um exemplo. Imagine que a sua pergunta é: o que é HDL? É uma pergunta simples, curta, e você vai deixar as opções: um carboidrato, um lipídio, um glicídio, um álcool. É importante, gente, que dentre essas 4 opções, pelo menos uma seja o gabarito, certo? Você vai ter que deixar essa pergunta no comentário do post lá no mural da sala de aula online, que eu postar esse vídeo. Então, você vai deixar um comentário lá com essa questão, beleza? Essa questão eu vou usar para fazer um quiz no nosso Instagram para ver como que as pessoas respondem, se elas lembram, se elas não lembram. E é importante também que você resolva esse quiz, porque você vai resolver a questão de outros colegas de turma, beleza? Então, eu espero a questão de vocês, espero que vocês tenham aproveitado bastante essa aula. Até mais!